Bem-vindos, amigos, de volta ao nosso canal Espiritismo na Quarentena, em que estamos estudando o Livro dos Espíritos, agora no capítulo 4, no livro 2º, a segunda parte. No item 4 é abordada a transmigração progressiva. Na questão 189, então Kardec questiona: desde o princípio da sua formação, o espírito já goza da plenitude das suas faculdades? E os espíritos respondem que não. Porque o espírito, assim como o homem, tem a sua infância, na sua origem, os espíritos não têm mais do que uma espécie de existência instintiva. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, os espíritos fazem aí uma analogia entre o início, perto da formação do espírito, com a infância do corpo, mostrando que pouco a pouco para o espírito a inteligência se desenvolve. Diferente do que acontece na infância, em que a inteligência, o espírito já é adulto quando ele está passando na fase infantil, e só o corpo é que o bloqueia nas suas manifestações. Como espírito, lá no princípio próximo da sua criação, existe a potencialidade da inteligência, mas ela está se desenvolvendo. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea, reforçam os espíritos. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Então, de novo, os espíritos fazem esta comparação, né? Porque, assim como existe a infância na vida corpórea, existe uma espécie de infância na evolução do espírito. E as almas dos nossos selvagens? Pergunta Kardec. Elas estariam no estado de infância? Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas porque são dotadas de paixões. Então, o selvagem, no mínimo, já atingiu a fase hominal, o que denota algum progresso. E os espíritos colocam ainda que as paixões denotam também esse progresso. E aí Kardec pergunta, então as paixões indicam desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade, de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão ainda em estado de germes. E aí Kardec faz um comentário relativamente longo, consolidando essas informações dos espíritos. E ele diz então que a vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. Ele passa do estado de embrião, gradativamente, até o de infância, para chegar depois, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que, no caso dessa analogia, seria o estado de pureza, de perfeição relativa do espírito. Claro que, nessa comparação, não vai haver o estado de velhice, decrepitude que existe no caso do crescimento físico, né? O espírito não entra em decrepitude. Mas há várias diferenças nessa comparação. Uma delas é que, no caso do espírito, a vida teve um começo, mas certamente não vai ter um fim. No caso da infância, essas fases vão acontecendo em alguns anos. E no caso do espírito, existe um tempo imenso para passar dessa infância espiritual até um desenvolvimento completo. De muitas vidas, muitos milênios. E esse progresso, ele não acontece em um único mundo, normalmente. Vai acontecendo em diversos mundos, diversas fases. Então, isso é diferente daquilo que acontece aqui. Agora, claro, assim como na vida nossa normal, aqui enquanto encarnado, há dias que não rendem muito, que a gente não aprende grande coisa, a gente até fica acreditando que são dias perdidos, também para o espírito
há existências corpóreas que têm menos proveito, porque ele não soube conduzi-las de uma maneira que fossem bem aproveitadas. Na pergunta 192, então Kardec coloca um questionamento que era referente a uma teoria de algumas pessoas e de alguns espíritos a respeito da evolução. Será que por uma conduta perfeita nós podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornarmos espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Dizem os espíritos categoricamente: não. Porque o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas essa perfeição não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira, por exemplo, uma criança mais precoce, por mais precoce que ela seja, ela não vai deixar de passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Então, o espírito ele tem que se adiantar tanto em conhecimento quanto em moralidade. E se ele não progrediu só numa parte, ele tem que progredir em outra. E há várias qualidades para adquirir nessas duas partes. Então, por mais que o homem se adiante nessa vida, isso ainda é muito pouco em relação a toda evolução que ele deve adquirir. Mas, claro, se ele se adianta nessa vida, isso já é um degrauzinho a mais, que vai poupar tempo e problemas no futuro, né? E será que o homem pode se assegurar, ainda nessa vida, de uma vida próxima, futura, menos cheia de amarguras, menos cheia de problemas? É possível agora a gente fazer alguma coisa que ajude a próxima vida? Sim, sem dúvida. Ele pode abreviar o caminho e, com isso, reduzir as dificuldades. Se a pessoa fica no mesmo ponto, é só o desleixado que, de fato, prefere ficar no mesmo ponto sem progredir. E, ao contrário, será que o homem pode descer nas suas novas existências abaixo daquilo que ele já atingiu, em termos de progressos? Dizem os espíritos, na sua posição social, sim, como espírito, não. E aí continua ainda Kardec para tentar deixar isso mais claro. Será que a alma de um homem de bem hoje pode animar numa outra encarnação o corpo de um criminoso, por exemplo? E os espíritos dizem categoricamente não, porque ela não pode degenerar. Não pode voltar para trás. Então, aquilo que o espírito adquire de experiência, de conhecimento no seu progresso como espírito, ele não perde. Ele pode até enfrentar alguma situação numa vida em que ele não consegue manifestar aquele conhecimento que ele adquiriu antes e fica provisoriamente ali sem poder manifestar. Mas aquilo está nele, ele já adquiriu. E aquilo que ele adquiriu, ele não perde, mesmo não podendo temporariamente manifestá-lo. E não pode voltar para trás, não pode perder. Então não há a queda da alma como outras doutrinas, inclusive doutrinas cristãs, aceitam. A alma não degenera. E ao contrário, a alma de um homem perverso pode se transformar na de um homem bem? Sim, se ela se arrepender e fizer tudo para isso. E isso vai ser uma recompensa, vai ser a consequência desse seu esforço. Então Kardec resume num comentário que a marcha dos espíritos é progressiva, nunca retrógrada, né? Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem no plano. Nas suas diferentes existências, eles podem mudar, descer socialmente como homens, mas não como espíritos. Então, claro, uma pessoa que numa encarnação foi rica ou de uma classe social mais elevada, pode numa outra descer, ter uma profissão mais humilde, uma situação de menos posses. Isso pode acontecer, faz parte do leque de experiências que é importante a gente viver. Mas isso não quer dizer que o espírito tenha degenerado. Agora,
será que a possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode levar algumas pessoas, por exemplo, a pensarem, eu vou permanecer no caminho que eu estou, mesmo que não seja um ótimo caminho, porque eu posso me corrigir mais tarde. Será que não pode acontecer isso? E os espíritos então respondem, aquele que pensa assim, não acredita em nada. E aí a ideia, se ele tivesse ao contrário, se ele acreditasse a ideia de um castigo eterno, isso também não ia fazer ele ser melhor com o medo do castigo eterno. Porque a sua razão repele isso. E ao contrário, essa ideia tem conduzido, né, à incredulidade. Um espírito imperfeito, ele pode até pensar dessa forma, né? Há pessoas que pensam dessa forma durante a sua vida corporal, mas o que vai acontecer? Quando ele for liberto da matéria, ele vai ver a consequência desse seu pensamento, a consequência da decisão de ter ficado sem se esforçar para progredir. E aí ele vai perceber que calculou mal e vai pedir para uma outra vida ele ter uma oportunidade de acelerar um pouco mais o seu processo. É assim que acontece o progresso. A gente vai recebendo o resultado das nossas escolhas e vai procurando fazer escolhas melhores. À medida que a gente vai progredindo, a gente vai percebendo que as tribulações, os problemas da nossa vida são consequências das nossas próprias imperfeições. E trabalhando nessas imperfeições, a gente pode então se assegurar futuro nesta ou noutra vida com menos tribulações. A pergunta 196, então Kardec diz: só podendo os espíritos se melhorar pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, então se segue a vida material, seria uma espécie de crivo, de depurador, pelo qual os seres devem passar para chegarem na perfeição? Isso, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas, dizem os espíritos, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que eles atingem, e aí num tempo mais longo ou menos longo, conforme os seus esforços, é que eles atingem o alvo para onde eles se dirigem, que é a purificação, a perfeição. E Kardec ainda insiste, mas é o corpo que influi sobre o espírito para melhorar ele, ou é o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é só uma veste que apodrece. É isso tudo. E aí Kardec faz uma comparação para a gente entender esse processo de purificação espiritual. Então, na produção, por exemplo, do vinho, em que se produz o álcool, bebida alcoólica do vinho, como é que se faz? Então ele diz assim, bom, o álcool normalmente ele vai aparecer enfraquecido por grande quantidade de materiais estranhos, que alteram a essência dele. E aí, como é que se faz para chegar a uma pureza maior, para melhorar a qualidade desse vinho? Só através de muitas destilações. Em cada destilação, uma boa parte dessas impurezas vai sendo retirada dessa essência. Então, ele compara assim, o alambique é como se fosse o corpo, no qual a substância deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como se fosse o perispírito que vai se purificando a si mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. É uma analogia interessante. O item 5 desse capítulo trata da sorte das crianças após a morte. O espírito de uma criança morta em tenra idade, ele é tão adiantado como o de um adulto? E os espíritos respondem, às vezes, bem mais, porque ele pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, principalmente se ele progrediu. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado do que o seu próprio pai? E isso é bastante frequente. Vocês não veem isso tantas vezes na Terra? Pergunta o espírito.
E o espírito da criança que morre assim numa idade tenra, não tendo podido fazer o mal, ele então pertence aos graus superiores? Bom, diz os espíritos, se ele não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não vai afastá-lo das provas que ele precisa viver. Se ele realmente for puro, não é puro pelo fato de ter sido criança, mas porque ele já se havia adiantado antes. É importante a gente não confundir isso. A criança tem uma aparência de pureza, e essa aparência de pureza, quando ela é pequena, é importante porque ela incentiva o carinho materno, o carinho paterno de todos os que o rodeiam. Isso é importante por conta da fragilidade daquela fase dela. E ajuda bastante o seu desenvolvimento. Mas isso não significa que o espírito que está ali é necessariamente puro. Pergunta então Kardec na questão 199. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser para o seu espírito o complemento de uma vida que foi interrompida antes do termo devido. E a sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então, se a criança morre ainda na fase de poucos dias, por exemplo, ou como nenê, não é? Aí as pessoas falam, o que ele fez para merecer isso? A morte, né, o desencarne não é castigo para ninguém. Todas as pessoas desencarnam. Então isso não pode constituir um castigo. Né? O desencarne é uma fase, como o nascimento é uma outra fase. Ambas necessárias para todos. Mas o fato de desencarnar cedo pode ser uma prova para os pais, que leve os pais, dentro do seu sofrimento perfeitamente compreensível, leva os pais a reflexões profundas. E a gente encontra muitos casos em que os pais, ao perderem seus filhos pequenos, são levados a uma busca de um sentido maior para a vida e começam a refletir na questão da vida espiritual de uma maneira muito mais intensa do que fariam se isso não tivesse acontecido. E em que se transforma o espírito de uma criança morta, assim, numa idade pequena? Ele recomeça uma nova existência. Ele vai renascer de novo. Então o espírito não morre, o espírito é imortal. Então Kardec comenta que se o homem tivesse só uma existência e depois dessa sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da espécie humana que, em grande parte, morre exatamente em tenra idade? Qual seria o merecimento para gozar sem esforço de uma felicidade eterna? Aqui, Kardec, nesse comentário, fala de metade da espécie humana, levando em conta a realidade que se vivia na metade do século XIX, em que a taxa de mortalidade das crianças era muito grande. E nós vemos que hoje em dia a taxa de mortalidade que existe, claro, ainda para crianças pequenas, diminuiu muito em relação à época de Kardec, graças à evolução das ciências, graças à evolução dos direitos humanos e de uma série de cuidados que a humanidade foi fazendo e proporcionando para as crianças, para que elas tivessem uma saúde melhor, condições de vida melhor e pudessem sobreviver mais. Mas ainda, é claro, vale esse raciocínio. Mesmo sendo uma fração menor, o que essas crianças fizeram ao morrerem cedo para merecerem estar vivendo, como se diz em outras crenças, uma felicidade eterna? O que elas fizeram para merecer e outras pessoas não, tiveram que continuar vivas, sofrendo, vivendo as durezas normais da vida para merecer ter uma felicidade após a morte? Então isso não estaria de acordo com a justiça de Deus. A reencarnação é que permite a igualdade das condições, porque o futuro pertence a todos. Não há favoritismo. Todos têm que viver situações difíceis
e viver outras situações menos difíceis para que aprendam. Se não é nessa encarnação, será em outras, ou foi no passado. Se há uma demora de uma alma para outra, já na fase humana, isso em muitos casos vai se dever à falta do esforço pessoal. Essa falta de esforço é que muitas vezes atrasa a evolução. E aí Kardec então reforça aquilo que nós estávamos falando. Não é razoável se considerar a infância como um estado de inocência, porque não se vêem até hoje, na época dele também, crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda a educação não foi suficiente para exercer sua influência positiva. Não se vêem algumas que trazem inatos, aparentemente, astúcia, falsidade, um instinto de roubo ou mesmo de violência que não tem nada a ver com o meio em que foram criadas? A lei civil vai dizer que aquela criança é inocente, não pode ser culpada por algum crime que eventualmente ela possa cometer e até absolve por isso, ok? Mas do ponto de vista espiritual, aqueles espíritos são daquela forma porque ainda no passado não tinham se desvencilhado nas suas vidas passadas daquelas suas más tendências. E elas apareceram na nova vida. Elas vão ter que se desvencilhar. Se não se desvencilham naquele momento, vão ter que se desvencilhar no futuro. E são responsáveis por aquilo que são e por aquilo que fazem, dentro dos limites da sua própria evolução. Então, a lei de Deus, ela não faz diferença simplesmente pela fase etária que ela está aqui na vida, mas ela leva em conta a história inteira do espírito. Claro que Deus leva em conta toda a influência que ela recebeu durante a sua vida, do ambiente, das outras pessoas, inclusive a poderosa influência educacional da família onde ela encarnou ou viveu. Tudo isso certamente é pesado na justiça divina. Capítulo 4 ainda continua. Fique conosco no Espiritismo na Quarentena.